Olá pessoal, é claro que vocês já sabem, começa agora o programa Galeria com muitas atrações. Vamos saber tudo o que rolou no encontro de diferentes culturas aqui em nossa cidade. Confira no programa Galeria de hoje o festival internacional que reúne 10 países da América Latina, mas um só povo. Você não vai querer perder. Você vai conferir como foi a primeira apresentação do projeto Som Daqui. Vamos ter também uma matéria sobre a cultura gaúcha. E temos ainda a nossa agenda cultural e o Galeria te convida para conhecer a história dos principais prédios do Centro Histórico. É o programa Galeria chegando aqui, pela TV Câmara. Na semana passada, nós anunciamos o Festival Internacional de Folclore e Artes Populares. E agora, vamos ver na reportagem de Pedro Henrique Krieger o que rolou nesse encontro que reuniu 10 países da América Latina. A dança invadiu Pelotas nessa última semana. O primeiro Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas teve sua abertura oficial no Salão Nobre da Prefeitura. 10 delegações oriundas de 10 países da América do Sul, incluindo o Brasil, representaram as diferentes culturas. O festival faz parte do 9º Encontro Internacional de Danças Tradicionais do Uruguai. En esta edición estamos logrando algo inédito, que es reunir representantes de los 10 países de América del Sur, pero además formar una red en 3 países como Brasil, Argentina y Uruguay. Primero queremos hacer procesos lentos, estamos trabajando por nuestra América para después proyectarnos al resto del mundo. O primeiro Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas reúne 10 países da América do Sul. Mas por que não dizer que todos eles formam o mesmo povo? É isso que o festival quer mostrar. Aqui nas dependências do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense ocorrem as oficinas promovidas pelas delegações de Colômbia e Uruguai. As oficinas buscavam integrar ainda mais os povos através da música e da dança. O colombiano Juan, integrante do grupo de dança Juan Ruas, que participou de reality show na Colômbia, esteve envolvido diretamente nesse processo e disse estar encantado com o nosso país. Es muy lindo cuando vas a una cultura distinta. Tenía muchas ganas de ver samba y de ver todo esto, pero bueno, solo vamos a estar un día, es imposible, pero nos encanta realmente compartir. Gran bienvenida com toda a gente de Pelotas. Então, é maravilhoso, ele esperava, né, encontrar o samba, ver tudo. Lamentavelmente é um dia só, né, então fica difícil, mas seguramente, né, tem um retorno aí em breve. Mulheres hermosas. O festival proporciona um intercâmbio de culturas e ideias entre países, o que é bastante valorizado pelas instituições de ensino. Por conta disso, a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense foram promotores do FIFAP. É uma grande congregação de usos, de costumes e de dança das diferentes etnias e das diferentes formações étnicas que cada país então apresenta, né, e vai inaugurar esse evento aqui na cidade de Pelotas, que é o primeiro FIFAP, e esperamos que seja o primeiro de muitos outros. Quando você faz um evento desse, com essa temática, onde se procura enriquecer, né, reconhecer, na verdade, a riqueza da diversidade e colocá-las todas ao mesmo nível, onde todos os países se respeitam, onde não existe arte melhor ou pior, as expectativas são as melhores. O festival demonstrou algo que todos nós, no fundo, já sabemos. Todos os povos da América do Sul fazem parte do mesmo povo. As diferenças entre as culturas, como as vestimentas vistas no Salão Nobre da Prefeitura, ao invés de afastar, aproximam e enriquecem a cultura sul-americana. Se considerarmos que é a América do Sul que está unida, podemos considerar um só povo, porque é isso que queremos, a integração dos povos de diferentes costumes. Então nós temos aqui 10 países, mas todos sul-americanos. Nas duas últimas sextas-feiras,
o plenário da Câmara Municipal recebeu as primeiras apresentações do Som Daqui. Vamos conferir como foi a estreia do projeto. Está dada a largada. Começou o projeto Som Daqui. A partir de agora, o plenário da Câmara Municipal também é palco de oportunidades para os músicos locais. E a primeira apresentação foi de um músico conhecido dos pelotenses, o cantor e compositor Tony Conrad. Prazer estar aqui, tá? É um prazer ter sido escolhido para a abertura desse projeto, que é um projeto muito legal, que tem essa coisa, né, de apresentar músicos da nossa cidade tocando para a galera, sendo transmitido ao vivo e tal. E a gente escolheu por tocar canções próprias nesse projeto, tá certo? A gente espera que vocês se divirtam aqui em casa. Com entrada franca, o público pôde acompanhar o show do pelotense, mas aqueles que não vieram ao Legislativo também puderam assistir à apresentação ao vivo pela TV Câmara. A noite foi de muita música. Frases em vão, pra outra canção, e a certeza de que estar junto a você é tudo. Por onde eu vá, o teu olhar de presente leva assim meu pensamento todo. O encontro possibilitou uma aproximação ainda maior do público com o músico, que também falou sobre a carreira e as próprias composições. Essa próxima canção, inclusive, que a gente vai tocar, era uma daquelas... A gente ouve histórias, né, de músicos famosões contando, e comigo aconteceu, é verdade, gente, juro. O Fidel estava comigo no carro lá antes de um show e tal, e tava o Fidel e o Sandro, que é um outro grande amigo meu. E de repente aquela coisa, né, de canções, tem alguma canção esquecida? Eu falei, pô, tem uma. Tal, mas que eu nem pretendia gravar, muito menos mostrar, né? E eu mostrei para eles de brincadeira no carro e eles me falaram, pô, falaram que curtiram, então. Então, por causa deles dois é que eu acabei trabalhando um pouco mais ela, e ela vai ser mostrada para vocês hoje. Se chama Anjos. Se mesmo em sonho tento te sonhar, meu desencanto já não mais navega nesse mar. Estão previstas ainda outras 13 apresentações até dezembro. Com diferentes ritmos, os músicos prometem mostrar à cidade o que há de melhor na música pelotense. E estão todos convidados a conferir conosco o som daqui, da nossa terra. Tanta solidão no que dá pra entender como buscando. Medo de ele ter razão, muito medo, e a vida se passando. Encontrar você, mostrar o mesmo que viver e achar porque sonhar o mesmo que viver. E como o tempo ainda parar, sempre a estação, como o vento ainda molhar, chuva de verão. Na última sexta-feira foi a vez de Marco Gottinari se apresentar no Som Daqui. Semana que vem você confere cada detalhe do que aconteceu. E o Galeria entra no clima da Semana Farroupilha. Você conhece a tradição gaúcha? Vamos conhecer um pouco da origem dos costumes e do que é cultuado nessa semana que movimenta o estado inteiro. A Semana Farroupilha foi criada para resgatar a luta dos grandes heróis da Guerra dos Farrapos de 35. As comemorações começaram em 1947, quando jovens que vieram da campanha para a capital queriam reviver suas origens e, por isso, criaram um símbolo e fizeram a primeira Ronda Farroupilha, no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, para assim celebrarem a história de batalhas e de amor pelo Rio Grande. Esse é o grande símbolo da cultura gaúcha e cabe aos tradicionalistas manter acesa a chama crioula até o final da Semana Farroupilha.
a história da Batalha Farroupilha não é apenas lembrada, ela está presente no dia a dia de todos os peões, através de um acessório que é uma das principais peças da indumentária do gaúcho. O lenço, a origem dele, né, vem dos maragatos chimangos, né, praticamente. Porque quando na Revolução Farroupilha os revolucionários usavam o lenço vermelho, muita gente dizia que era maragato contra chimango. Aí ainda não era. Aí era só o lenço vermelho. Mas na Revolução lá depois da de 35, veio as revoluções do Assis Brasil, e aí sim, aí entra o maragato e o chimango. Os maragatos com lenço vermelho contra os chimangos que eram do governo com o lenço branco. O gaúcho sente-se honrado em cultuar suas raízes, os centros e departamentos de tradição, as danças tradicionais que fazem parte do folclore gaúcho, a elaboração dos pratos típicos como o carreteiro e o churrasco, criação e declamação de poesias e a música nativista são alguns dos elementos que o tradicionalista realiza para ampliar a cultura e resgatar as origens do Rio Grande do Sul. E se tratando de origem, não podemos esquecer do chimarrão, que foi criado pelos nossos ancestrais e hoje é um companheiro diário do gaúcho. A primeira coisa que se faz é aquecer a água, lavar a cuia, botar uma erva nova e se sentar à beira do fogo, do pé do fogo, né? E tomar um mate e começar a pensar no dia que vem pela frente e as atividades que teremos que fazer. Então o mate, o chimarrão, ele serve como uma forma da pessoa abrir a conversa, estender a conversa e chegar a um denominador comum também das diferenças que existem entre as pessoas e o dia a dia. Não podemos esquecer do grande meio de locomoção dos gaúchos, que é o cavalo. A lida campeira também é um dos elementos mais importantes da história do Rio Grande do Sul. Com a passagem da Semana Farroupilha, resta a reflexão de olhar para a frente e lembrar do passado de luta dos nossos antecedentes, para sempre manter acesa a chama do Rio Grande. Vamos para o intervalo, mas não sai daí, que na sequência temos a nossa agenda cultural. E o programa Galeria te convida para um passeio. Você não pode perder, voltamos já. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Brasil, unido contra a dengue. O Brasil todo está se unindo para combater a dengue. Eu tô nessa luta e seu Cícero também, né, seu Cícero? É isso aí, Wagner. Aqui na vizinhança, o mosquito não tem vez. A gente não deixa a água acumular. Vamos lá. Alerte sua família, fale com seus vizinhos. Todo mundo tem que colaborar. Dengue mata e é coisa séria. O Brasil está unido contra a dengue. E você? Tá pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, receber e transmitir informações e suas ideias por quaisquer meios. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. O programa Galeria volta com a nossa agenda cultural. Qual a principal atração de hoje, Pedro? O programa Galeria de hoje traz uma dica para lá de especial. Ao meu lado, Deco Rodrigues está lançando seu primeiro livro, chamado Três contra Todos. Olá, Deco, como é que é lançar o seu primeiro livro? Olha, é uma ansiedade, né? É uma expectativa muito grande e, principalmente por se tratar de um tema
polêmico, né, que é um romance entre 3 pessoas, e a história, o que chama atenção também, porque se passa em Pelotas. Então, durante a leitura, os personagens frequentam vários locais conhecidos aqui da cidade. Então, já estamos distribuindo o livro, né, e o lançamento acontece agora quarta-feira, no Madre Mia, e a expectativa realmente é ver as críticas, né, dos leitores. E como é que é ver teu livro impresso com essa capa bonita, toda já diagramado? Como é que é a sensação de ver tua obra já assim materializada? É realmente um sonho realizado. O pessoal costuma dizer que é como se fosse um filho, né? E eu acho que é exatamente assim mesmo. A expectativa, eu que já sou pai também, então posso comparar e realmente é parecido. Eu tive a sorte da Sotorep Press, que é uma editora jovem aqui de Pelotas, que já tem um livro de sucesso com o Náufrago de Mar Doce, né? De ler o livro, eu ia lançar independente, aí apresentei o livro para eles gostaram e me convidaram realmente para fazer parte da editora, e então realmente fizeram um trabalho magnífico, um trabalho profissional, e que eu acho que a história merece. Então realmente ver um trabalho, uma obra final dessa, com a qualidade que eles têm aqui da Sotorep Press é muito bom. E tu pretende seguir escrevendo? Claro que assim estás lançando o primeiro, mas já tens alguma ideia de seguir como escritor? Tenho. Eu peguei gosto pela literatura e já tenho uma ideia central assim na cabeça já para um próximo livro. Já tô começando a colocar alguns apontamentos no papel já. Então, muito obrigado, Deco. Boa sorte com o teu livro, que tenha muitas vendas e boas críticas. Então, pessoal, continue conosco. Agora algumas dicas do Galeria. Deco Rodrigues vai lançar o primeiro livro de sua carreira, intitulado 3 contra Todos. O lançamento vai ocorrer no Madre Mia nesta quarta-feira. O livro já está nas livrarias no valor de R$ 29,00. Nesta terça-feira ocorre a última atividade da série de debates promovidas pelo CEPEL sobre a ditadura militar no Brasil. Neste dia 24 de setembro ocorre no Campus 1 da UCEPEL o Cine Debate com o filme Pra Frente Brasil, a partir das 19h. A entrada é franca. O grupo de samba Feito em Casa vai lançar o álbum Feito em Casa é Assim. O lançamento do CD será acompanhado de uma feijoada no restaurante Matim, no Laranjal. Os ingressos para o almoço custam R$ 20,00 e o álbum custa R$ 15,00. Que tal um passeio pela praça? Vamos conhecer um pouco sobre os principais prédios do Centro Histórico de Pelotas, um dos lugares mais conhecidos da cidade. Depois da Catedral São Francisco de Paula, a área da Praça Coronel Pedro Osório foi o segundo loteamento da cidade de Pelotas. Quando surgiu, a praça era um campo, e a utilização do espaço era muito diferente do que se vê atualmente. Em 1861 tem um jornal que se chama O Noticiador, que ele começa uma campanha para que se valorize todo esse terreno da praça. Até porque o terreno ele era muito utilizado como depósito de lixo das casas e dos casarões que a gente tem aqui ao redor. E isso foi comprovado em 2004, quando a gente teve um trabalho de arqueologia aqui na praça e se encontrou na estratificação do solo uma coletânea de materiais orgânicos decompostos, de louças quebradas, de metais e inclusive de vidro, que representam que realmente era um lugar onde as pessoas queimavam lixo, onde as pessoas depositavam o lixo dessas casas. A praça também guarda marcas da época da escravidão. Na verdade, até aqui atrás de nós, onde hoje está a Fonte das Nereidas, é onde durante muitos anos operou o Pelourinho, que era um local onde os escravos eram chibatados, onde também havia algum tipo de comércio, mas era um local de punição dessa população negra na cidade de Pelotas. Construído em 1830, a Casa da Banha é um dos prédios mais antigos de Pelotas e tem marcado na história um dos episódios da Revolução Farroupilha. Durante a Revolução Farroupilha, a Casa da Banha ela foi quartel-general dos legalistas, ou seja, daqueles que lutavam contra os farroupilhas. Então a gente tem que imaginar que esse campo, e na época isto era um campo, ainda não tinha o formato de praça, ele também foi um campo de batalha, né? Porque a Casa da Banha ela foi cercada, os legalistas que ali ficaram só se renderam depois de um tempo que ficaram sem comida e sem bebida. Neste mesmo ano foi construído o prédio do Casarão 2, onde atualmente funciona a Secretaria de Cultura. Esse casarão foi construído muito antes dos outros dois, que completam a quadra da Félix da Cunha. O interessante é que mais tarde os 3 prédios viraram propriedade dos irmãos da família Antunes Maciel.
Esse prédio também é um dos mais antigos da cidade e foi a primeira sede da Câmara Municipal. Bem ao lado foi erguido o Teatro 7 de Abril. O teatro até pouco tempo era o mais antigo em funcionamento no Brasil. Atualmente o prédio aguarda por reforma. Ele era um teatro de referência. Inicialmente ele não tinha nem luz elétrica, ele tinha toda uma estrutura feita para que senhores pudessem alugar camarotes, mesas, até mesmo alguns escravos poderiam ter acesso, mas é claro que eles ficavam em uma área reservada dentro desse teatro. Ele recebeu ópera, ele recebeu peça de diversos lugares do mundo. E um episódio curioso acontecido neste teatro teria feito com que um outro fosse criado na cidade. Um dos casos curiosos é o da família Zambrano, né, que uma vez impedida de ingressar dentro do teatro, mesmo tendo antecipadamente alugado ou reservado um camarote, eles declararam que não voltariam mais ao 7 de abril e que ergueriam um teatro para eles. E de fato a família Zambrano ergueu o Teatro Guarani, que fica do outro lado, no oposto, né? Dizem que ele teria dito: eu vou erguer um maior e melhor, né? E de fato o Teatro Guarani é muito maior do que o Teatro 7 de abril, né? No outro lado da praça, em 1849, foi erguido o Mercado Público. E mais tarde, em 1914, foi trazido da Alemanha um dos mais conhecidos símbolos do lugar, o relógio de ferro, que imita o desenho da Torre Eiffel. Os prédios da biblioteca e da prefeitura surgiram mais ou menos na mesma época, entre 1871 e 1881. A atual sede do Executivo foi criada para abrigar a Câmara Municipal, na época da monarquia. Já a biblioteca pública primeiramente ficava fora do entorno da praça, e apenas em 1913 o prédio recebeu o segundo andar. É interessante a gente lembrar que a biblioteca, quando foi construída, ela foi construída em pleno Império. Mas as pessoas que construíram, que eram particulares, até jornalistas, pensadores, escritores da cidade de Pelotas, alguns de famílias de charqueadores, eles ergueram já esse prédio com alguns sinais de que eles eram apoiadores da causa republicana. Então, o prédio atual da biblioteca, que ele só foi terminado em 1913, ele traz bem no topo, em cima, um globo. E é um globo que a gente também observa no mercado público. Esses globos eram colocados nas fachadas como símbolo de que aquela família, de que aquelas pessoas eram republicanas. Caminhando um pouco mais pela praça, logo que passa pelo Teatro 7 de Abril, pode ser visto o Clube Caixeral. O prédio, construído em 1879, foi sede do Clube Comercial de 1881 a 1887. E somente em 1904 que o Clube Caixeral ocupou as dependências. Lá do outro lado fica uma das últimas construções do século XIX no entorno da praça. Nesta casa morou Joaquim Augusto Assunção, que foi quem construiu as casas conhecidas como geminadas. A casa foi construída para as duas filhas mais novas de Assunção, que tinha 4 filhas. Cada uma ganhou uma casa ao se casar, mas quando as duas últimas casaram não havia terreno suficiente. Então foi feita uma única casa com entradas independentes. A próxima quadra foi construída no início do século XX. Essa mesma época, a praça deixa de ser campo e é aberta à população. E aí ela começa a assumir cada vez mais uma postura de local de convivência na cidade de Pelotas. Houveram inúmeros debates para se pensar se a praça deveria ser fechada, né? Isso ao longo de todo o século XX e até o final, até a década de 90, se tinha vários planejamentos para que a praça recebesse grades de ferro e portões e ficasse, portanto, fechada. O Grande Hotel é o prédio mais alto do chamado Centro Histórico ao redor da Praça Coronel Pedro Osório e foi a primeira construção a receber elevador em Pelotas. Na casa ao lado, a fachada branca e a placa registram o local onde morou o General Osório. E o prédio na esquina foi a primeira sede do Banco do Brasil e depois do Banco Pelotense. Atualmente o prédio pertence à Câmara Municipal de Pelotas, mas não está em funcionamento. Atualmente, pessoas de todas as gerações utilizam a praça como lugar de lazer. Que as pessoas vêm para cá no final da tarde, ficam aqui, tomam chimarrão. Ela é importante porque a gente se reúne aqui depois da aula, antes da aula, durante a aula. É um ponto turístico também da cidade, que é bem importante. Quando a gente está aqui, em seguida a gente vê turista tirando fotos, essas coisas assim. Acho que é importante por causa disso. A praça é um lugar assim, de um lazer muito grande. O pessoal, aos domingos principalmente,
Há pouco tempo que eu moro aqui em Pelotas, mas o que eu vejo, o que eu noto é que aos domingos principalmente, o pessoal tomando chimarrão, os casais de namorado, enfim, as crianças brincando na pracinha. Então é uma maravilha, uma praça dessa é um luxo para a nossa cidade. E também são realizadas pesquisas, como a do grupo do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelo professor Carlos Alberto Ávila Santos. E nos chamou a atenção que eles tinham muitas informações que coincidiam com a decoração, vamos dizer assim, a ornamentação do Museu do Catete, no Rio de Janeiro. E aqui na Praça Coronel Pedro Osório, também se vocês forem ali no lago, vocês vão ver aquela construção, o teto todo é construído de embrechados, que é a inserção de pequenas pedras ou conchas ou alguns seixos nessa estrutura, né? Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Acompanhe as reprises na programação e curta a página do programa Galeria no Facebook. Valeu pela audiência e até a próxima! Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com sol de verão. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.